Agora eu não quero falar nem sobre o primeiro templo, nem sobre o terceiro templo. Eu quero falar sobre o segundo templo, a casa de tijolo, de pedra, de argamassa, de piso, de portas, de vidros. É sobre esta casa que eu quero falar. Bispo Elias, pastores aqui presentes, obreiros, a casa do Senhor é muito importante. No Salmo 122, Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 27, versículo 4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, esta casa de parede, de grade, de janelas, de vidro, de púlpito, de batistério, esta casa de piso, ela é muito importante. Hoje, esta casa está sendo consagrada. Daqui no final, antes do final deste culto, haverá uma oração específica e nós estaremos consagrando cada cerâmica, cada tijolo, cada peça metálica, cada peça de vidro será consagrada, dedicada ao Senhor. E a partir de hoje a coisa é séria neste lugar. Aleluia! Aí você pergunta, mas por que tanta importância na casa de Deus? Por que esta importância toda? E aí nós encontramos a explicação disto lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, onde está escrito assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai. Aleluia! Aqui está o segredo. Qual o segredo? Por que essa casa tão importante? Porque eu devo ter tanto cuidado quando entro nesta casa? Porque eu sinto vontade de ir para a casa de Deus? Porque eu devo estar lá quanto mais vezes eu puder? Qual a razão? Não é por causa do tijolo, nem por causa da cerâmica, nem por causa das portas, nem por causa do som. É por causa daquilo que está nesta casa a partir da sua inauguração. Primeira coisa, agora estarão abertos os meus olhos. Os olhos de Deus estão voltados
para o templo que é consagrado ao seu nome. O que significa isso? Significa que Deus vê tudo que acontece no templo. Deus vê o seu coração doendo. Ainda que o pastor da igreja não enxergue a sua necessidade, seu problema, a sua doença, o seu desemprego, o problema que existe, mas os olhos de Deus estão como chama de fogo, vendo o seu problema, a sua causa. Aleluia! E os olhos de Deus também veem o pensamento, o coração, o que cada um está tratando na casa do Senhor. Então, quando nós falamos sobre olhos de Deus, nós falamos sobre necessidades atendidas e o cuidado que nós precisamos ter, porque este lugar é santo, este lugar é santo, este lugar tem os olhos de Deus olhando para nós. Meu velho pai, claro, saudosa memória, solteiro, estava trabalhando na lavoura, sozinho, num determinado lugar. Em determinado dia, a esposa de um vizinho, seu marido foi para o trabalho, e aquela senhora pegou um lanche e levou para meu pai. Chamava, na lavoura, chama merenda. Uma merenda. E chegou lá e ele estranhou aquilo. Ela falou: Augusto, eu vim trazer uma merenda aqui para você. E ele ficou preocupado. Mas vamos comer a merenda. E enquanto ele estava lanchando, ela então tratou do assunto que interessava a ela. E meu pai se virou para ela e falou: é verdade, seria algo maravilhoso se nós estivéssemos sozinhos aqui e se não houvesse ninguém que estivesse nos vendo. Mas tem alguém que está nos vendo. Ela falou: mas que é isso? Quem é que está vendo a gente aqui? Nós estamos sozinhos. Falou: você está enganada. Deus está vendo nós dois aqui. E aquela mulher envergonhada pegou suas vasilhas e foi embora para casa. Porque os olhos de Deus estão vendo as coisas que passam no seu templo. Nós poderíamos contar muitos outros casos, muitas outras histórias reais. Nós poderíamos ir para José do Egito, quando a mulher de Potifar tentou, os dois sozinhos, mas ele sabia que os olhos de Deus estavam vendo, e ele foi para a cadeia, mas ele não pecou contra o Senhor. Segundo lugar, porque nós não podemos demorar, diz aqui: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Os ouvidos de Deus estão aqui atentos. Por isso eu vi, na hora que esse culto começou, o pastor da igreja, a primeira coisa que ele fez questão foi de deixar o seu louvor entrar na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aproveite esse lugar para louvar a Deus. O seu louvor aqui é atendido. Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu louvor.